Olá, alunos! Vamos falar sobre cultura e clima organizacional e vamos citar uma pesquisa realizada pela Fundação Dom Cabral revela que o grau de internacionalização das empresas brasileiras está em constante expansão. Isso reflete o fato de estarmos cada vez mais interagindo com pessoas de diferentes culturas. Embora nossa cultura seja, de modo geral, mais receptiva ao novo e ao diferente, ainda assim surgem choques culturais ao convivermos com indivíduos de outras nacionalidades. Reflita sobre a seguinte questão: como a diversidade cultural pode influenciar os resultados, tanto de forma positiva quanto negativa? Hoje, vamos discutir as diferenças culturais no ambiente de trabalho e como elas afetam as relações empresariais. Vamos começar? Com o aumento do contato entre brasileiros e pessoas de outras culturas, especialmente no mundo dos negócios, essas interações se tornam cada vez mais comuns. Empresas estrangeiras estão chegando ao Brasil e as empresas nacionais estão se expandindo internacionalmente. Além disso, os brasileiros têm se tornado clientes e fornecedores de empresas estrangeiras, o que torna as relações multiculturais cada vez mais frequentes. Entretanto, ao interagirmos com diferentes culturas, é importante evitar a criação de estereótipos, tanto em relação aos brasileiros quanto a outros povos. Ainda assim, cada cultura tem características próprias, e entender essas particularidades pode facilitar essas interações. Vamos explorar alguns pontos de atenção que os especialistas identificam nas relações dos brasileiros com outras culturas. O primeiro ponto é a tendência dos brasileiros de fazer rodeios antes de chegar ao assunto principal. Enquanto o brasileiro costuma introduzir o tema antes de ir direto ao ponto, muitos estrangeiros preferem uma abordagem objetiva e direta. Essa diferença na comunicação pode gerar impaciência e até comprometer as relações profissionais. Outro aspecto importante é a dificuldade do brasileiro em dizer não de forma direta. Muitas vezes, o sim acaba sendo usado para expressar incerteza ou até mesmo uma negativa, o que pode confundir e frustrar estrangeiros, levando à perda de confiança. Um terceiro ponto é o fato de os brasileiros frequentemente valorizarem mais os relacionamentos pessoais do que os objetivos de trabalho. Enquanto muitos brasileiros gostam de trabalhar com pessoas com quem se sintam à vontade, estrangeiros tendem a priorizar resultados e eficiência. Essa diferença de expectativas pode criar desentendimentos no ambiente profissional, especialmente em equipes multiculturais. O quarto ponto diz respeito à visão de curto prazo que muitos brasileiros têm em relação aos negócios. Enquanto em várias culturas o foco está no estabelecimento de uma relação de confiança a longo prazo antes de fechar um negócio, os brasileiros costumam buscar resultados rápidos. Outro ponto a destacar é o famoso jeitinho brasileiro, ou seja, a tendência de flexibilizar normas e regras. Ao lidar com outras culturas, é importante seguir os procedimentos estabelecidos sem tentar criar exceções, pois isso pode ser mal interpretado. E, por fim, a questão da pontualidade. Embora a flexibilidade seja uma característica admirada nos brasileiros, a falta de pontualidade é vista como um sinal de desrespeito em muitas culturas, especialmente no ambiente de negócios. Vale destacar que não há certo ou errado quando falamos dessas diferenças culturais. Elas refletem traços gerais observados em estudos, mas não se aplicam a todos os brasileiros. O importante é estar atento a essas diferenças para evitar conflitos e melhorar os relacionamentos com empresas estrangeiras. Ao adaptar nosso comportamento, podemos abrir portas para melhores resultados e novas oportunidades de negócios. Essas dicas também são úteis para quem trabalha com equipes multiculturais, tornando o ambiente de trabalho mais produtivo e harmônico. Chegamos ao fim desta aula. Obrigada por acompanhar e bons estudos.